Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. No programa de hoje temos o prazer de conversar com o Dr. Mauro Seco. Dr. Mauro Seco é mastologista, ginecologista e tem muito a conversar conosco sobre câncer de mama. Mas antes de começar o nosso papo, eu quero, como sempre, pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e aperte o sininho, para que todos nós possamos crescer. E quero ouvir também a palavra dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Você sabia que o melhor peixe assado de Macapá está logo ali no Pacoval? Fica na Rua Guanabara 922, no JB Assados e Companhia. Tambaqui, pirapitinga, tucunaré, filé de peixe, tudo preparado com muito carinho e higiene. O peixe assado que você leva para casa com preço justo e muita qualidade, só ali, no JB e Companhia. Na Rua Guanabara 922, no Pacoval. Como eu ia dizendo, o Dr. Mauro Seco entende tudo de mastologia. É um homem que entende tudo de câncer de mama e é sobre isso que ele vai conversar conosco. Como vai, Dr. Mauro Seco? Que honra, que prazer ter o senhor aqui conosco no nosso 70 a mais. Prazer é meu, Luiz, e obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar deste seu canal, deste programa que trata sobre saúde após os 70, cuidados, tudo que se envolva as pessoas acima dos 70 anos, e saúde é um dos pontos fundamentais. Eu estou aqui para falar sobre isso e, mais uma vez, parabéns pelo importante trabalho e prestação de serviço que você faz através deste canal. Muito obrigado, doutor. E sem mais delongas, né? Eu sei que o senhor é mastologista, ginecologista, obstetra, sabe? É da Seco Yang Associados. E eu queria começar conversando com o senhor como é possível prevenir o câncer de mama. Luiz, estou bem tranquilo aqui, estou de férias, está vendo aqui no cenário, né, que a gente tem atrás aqui, estou... Muito lindo, por sinal. Aqui no Rio Grande do Sul, é um dia ensolarado, na casa de um amigo, numa casa de praia, para começar o ano, agora a semana que vem, já com todo o gás, né, uma nova etapa, cuidando da saúde. E o câncer, tudo isso faz parte de ter uma vida um pouco saudável, mais saudável física e emocionalmente, psicologicamente. A gente precisa de momentos de paz, também de relaxamento. E o câncer de mama é uma doença crônico-degenerativa, né? Uma doença que vem conforme a idade. Isso vale também, é muito parecido com o câncer de próstata. Conforme a idade avança, principalmente a partir dos 50 anos, as mulheres têm mais tendência a ter câncer de mama e os homens mais de próstata. Porque é uma doença que com a idade vai acumulando fatores de risco, alterações celulares, e com a idade água mole e em pedra dura, tanto bate até que fura. Então esse é o lema. Nosso organismo vai sendo bombardeado por tudo que está no meio ambiente, né, substâncias, radiações, e isso vai alterando o nosso DNA como se fosse um chip de um computador que vai sofrendo alterações e daqui a pouco começa a dar informações erradas. É o que acontece na nossa célula, no nosso DNA. As alterações, então, no DNA que vão recebendo através do meio ambiente. E nós temos um antivírus natural, que nem comparando com o computador, que são os genes que vão corrigir os defeitos causados pelo meio externo. Então é necessário que isso esteja saudável. Isso faz parte do que a gente chama também de imunidade. Então, para que isto tudo funcione perfeitamente por mais tempo possível,
né, para que a gente possa ter um câncer, se for ter um câncer, que seja numa idade bem avançada, porque é uma doença, se todo mundo vivesse mais de 100 anos, a maioria das pessoas teriam uma dessas câncer, porque é uma doença que vai, com a idade, ele vai, é um defeito que vai acontecendo na célula. Aquelas pessoas que já herdam uma alteração, elas já nascem com meio caminho andado, então elas têm hereditariamente, 10% das pessoas herdam do pai e da mãe um gene alterado. Então essas pessoas têm um câncer abaixo dos 50, falando de câncer de mama e próstata, que tem a mesma linha. Essas pessoas têm um câncer mais cedo. Mas para os 90% que não têm esta herança deste problema, essa hereditariedade, vale o que eu vou falar aqui mais para essas pessoas. Os 10% tem que ter um cuidado a mais. Então, a gente previne câncer de duas maneiras, né? Evitando, na palavra, da origem da palavra prevenção mesmo, que é evitar que aconteça. E também se usa como prevenção secundária aquelas medidas para descobrir precocemente o câncer, né? Então, aí a gente se fala em prevenção de uma forma até errônea, mas se usa isso na saúde pública, diz, olha, mamografia previne câncer de mama. Na verdade, não previne, descobre cedo. Mas o que previne o câncer de mama, de próstata e outros tipos de doenças? São atitudes que nós temos que ter para a nossa saúde. Então, é o estilo de vida, que é o mais difícil de mudar para as pessoas, né? Hoje em dia, a obesidade é uma epidemia. Mais de 50% das pessoas no mundo são obesas ou têm sobrepeso. Na verdade, já tem um sobrepeso, né? E muitas são obesas, que vão ser, depois de um limite, você passa a ser obesidade grau 1, 2, 3. A obesidade é muito grave, causa muitas doenças e o câncer também. O câncer de mama está relacionado com a obesidade. Por que a obesidade causa câncer de mama, câncer de próstata e são 16 tipos de cânceres? Porque a gordura produz substâncias. O tecido gorduroso ele produz substâncias no nosso organismo que são inflamatórias. É como se tivesse aquelas células do organismo sempre recebendo algum bombardeamento de uma substância ruim, que são os hormônios produzidos pela gordura. Então, este organismo está constantemente inflamado, causando mais câncer, mais doenças cardiovasculares, diabetes e mais 240 doenças. Então, se tiver que fazer uma coisa na vida para diminuir doença, ter um estilo de vida saudável, para chegar aos 70, 80 e até os 90 anos saudável, é trabalhar contra a obesidade, mas não basta só ser magro, tem que ter atividade física. Para a obesidade, combater ao máximo, isso diminui muito a chance de ter câncer. Alimentos saudáveis diminuem a chance de ter câncer. Quanto menos processado, melhor. O que é processado? É indústria. Pegar uma farinha e limpar ela, deixar ela branquinha, bonitinha. Tira tudo que é bom. Tira proteína, tira vitaminas, tira a fibra e deixa só o amido, que vira açúcar e vira gordura. E não tem nada mais do que amido, que é glicose. Glicose é só para energia. E nós não precisamos tanta energia assim no dia. Tudo que vem de excesso vai para a gordura, vira gordura, e vai fazer mal para o nosso organismo. Então, quanto mais a indústria, aquele biscoitinho recheado, aquela torta, aquela coisa industrializada, tudo isso não é bom para nós. O que é bom para nós? Só não cortando, já cortando, eu conversando com uma nutricionista no nosso projeto, e ela tem um lema que é desembalar menos e descascar mais. A dieta, tem um oncologista, Dr. Buzaide, fala, é a dieta divina. Tudo que Deus faz, né, é bom. Tudo que o homem faz dá câncer. Exatamente. Deus faz a banana, a tangerina, a laranja, o brócolis. Agora não faz brigadeiro, não faz sorvete. Não faz salsicha. Deus, coisa dos homens, não faz salsicha, não faz nada disso. Putz, isso aí
coisas que refrigerantes, é coisa. E os embutidos todos, né? As carnes todas embutidas, enlatados e tal. Deus não faz isso. Isso aí não dá para comer isso aí. Meu Deus do céu, as pessoas têm que sair disso. Não compre enlatado, não compre embutido. Ah, mas eu vou comer o que? Tem muito que comer de forma saudável. Vai para a feira. Com certeza, procura uma feira, exatamente. Ah, tem muita coisa. Faça um creme de abóbora, come uma batata doce, uma macaxeira, em vez de comer um pão branco, em vez de comer uma tapioquinha. Tapioquinha é lindo, maravilhoso. Não tem nada, é só amido, chefe. É só amido, minha senhora, meu senhor. Mas uma macaxeira cozida Mas uma macaxeira cozida com a manteiguinha desce bem, doutor. Sim, se for principalmente manteiga, evitar a margarina, que é pior. Então, se for comer uma manteiga, que tem menos produtos, né? Mas assim, é calórica bastante. Então, a macaxeira cozida, a batata doce, uma abóbora, sei lá, esses produtos naturais, eles são muito saudáveis. É um carboidrato que a gente chama de complexo. Ele cai no organismo, olha a diferença. Você come uma macaxeira, uma batata doce, ou tem outros produtos, né? Um inhame, ou sei lá. Esse produto vai ter que ser degradado pelo organismo para ser absorvido. Então já começa um gasto de energia para preparar esse alimento para ser absorvido. E ele vai sendo liberado na corrente sanguínea, esse amido, essa glicose que tem, lentamente, porque demora esse processo. Então os níveis de glicemia não são de uma hora para outra que aumentam. Agora, se você come um produto com farinha, tipo um pãozinho, um cacetinho ali, aqui chama cacetinho ali, o carequinha, sei lá, né? Aqui, a gente faz confusão. Quem não é daqui faz confusão. Eu sou carioca, aí, né? No meu como é que é? É bisnaga, é outra coisa. Aqui chama cacetinho. Eu sei. E ali é o careca, pão careca. Mas independente, esse pãozinho branco, que é gostoso, cheiroso, é uma delícia. Claro que é uma delícia. Essa tapioca branquinha que se bota uma manteiga, isso aí não tem, sabe? É um amido necessário, uma quantidade muito pequena para a gente, para nossa vida. Já é demais, entendeu? A não ser que você tenha um trabalhador braçal, você trabalha o dia todo carregando cimento, carregando massa. Aí ele vai queimar isso tudo. Ele vai queimar isso tudo. Eu preciso ter um porte calórico muito grande. Mas a maioria de nós, das pessoas que trabalham no escritório, sentados, mesmo que façam uma caminhada, que não consome tanto num dia. Você não precisa de muitas calorias no dia, não precisa de 2.000 calorias. Com menos de 2.000 calorias você vive. A maioria vai queimar 1.300 calorias. Né? Agora, um prato bem carregado e mais um doce, um negócio, já vai lá para os 800.000 calorias, sabe? E aí o cara comeu uma tapioquinha quase com manteiga, quase 100 calorias. Aí é lascar, aí é ruim, sabe? Qualquer coisa você... eu não como nada, doutor. Anota aí que você come. Vamos pegar um papel, anota aqui. Começa o dia aqui, o que se come de manhã. Vamos calcular que mais ou menos eu sei quanto tem caloria cada produto. Aí você vai ver lá, come 2.000 calorias. Mas não é nada, claro que não. Você é mais do que a senhora precisa. Tudo que vem a mais é uma conta de padaria, Luiz. Tudo que vem a mais, vai guardar. O organismo não sabe se amanhã a gente vai precisar ou não. O organismo faz a parte dele. Será que esse cara vai ter alimento amanhã? Eu vou guardar. Aí o sujeito engorda. E o cara vai guardando em cima dos músculos a gordura. E ela fica aí, não fica parada ali, ela fica produzindo substâncias ruins. É isso que é péssimo. Além de todo o mal da estética, do cansaço, a pessoa tem 20 quilos a mais, aquela dificuldade. Falta de disposição. Eu sei que eu cheguei a 126 quilos. Eu também fui obeso. Eu lembro disso. 121, exatamente. Muito então, eu não fiz bariátrica, eu consegui baixar para 104. Eu já estou com 104. Consegui baixar. Mas então, isso é importante. A gente às vezes não consegue na primeira, fica mantendo. O importante é você saber ter a disposição de chegar lá. Isso diminui a chance de ter câncer e muitas outras doenças. A estética, tudo o resto é brinde que vem. Mas tudo o resto é doenças que você evita, principalmente as cardiovasculares, depois o câncer. Isso previne câncer de mama, evita, diminui a chance de ter. Mas eu sou magrinha, eu não vou ter câncer de mama? Não quer dizer. Não quer dizer nada. Diminui a chance. Mas não quer dizer que vai salvar você do mal. Né? Diminui a chance. Eu usar cinto de segurança diminui a chance de eu morrer assim.
Não é só isso. Tem muitos outros fatores. E aí, o que mais? Vamos lá. Qual é a idade mais frequente do câncer de mama? É acima dos 50, até os 70, por aí é a idade mais frequente. Dos 50 aos 70. Mas depois dos 70 tem câncer de mama e muito, e antes também tem. Então, são momentos... Quando a gente começa a curva assim, ela começa aos 70 e vai dos 50 e sobe, né? Sobe muito a chance de ter câncer. Dos 50 aos 70, 69, por aí, aumenta muito. E depois fica alto. Para de ficar crescendo, mas fica alto ainda a chance. Outro fator que a gente pode diminuir a chance é a atividade física. A atividade física não está relacionada... A pessoa diz assim, eu faço atividade física para emagrecer. É independente disso. Tem pessoas que são magras e são importantes que elas façam atividade física. O importante é a quantidade de músculo. Não basta só caminhar, não basta só até correr. Você tem que ter uma atividade física, principalmente para as pessoas acima dos 50, 60, 70 anos. É músculo que importa. Tem que ter músculo. E músculo não vem com whey, não vem com proteína comendo só, não vem com caminhada simples. Tu tens que ter força. Tu tem que aplicar uma atividade de força, ou pilates, ou funcional, que usa os elásticos, ou o próprio corpo, ou academia, mas sempre o que é importante, Luiz. Eu não sei se você já trouxe alguém nessa linha, e eu tenho talvez uma pessoa para te orientar também, para que tenha uma pós-graduação nessa área, porque quem trabalha com a pessoa idosa, com a pessoa que tem, ou que tem uma limitação, paciente oncológico, que tem já uma debilidade física, esse preparador físico, que são os professores de educação física, que eram tratados como professores, hoje são tratados como pessoas relacionadas à saúde, são pessoas relacionadas, fazem parte do grupo da saúde, de tão importante que é isso. Não é como só o professor, não é professor, é um profissional de saúde, um preparador físico, que é um professor de educação física. Eu gostaria muito de entrevistar, deve ter muito a dizer, né? Principalmente se ele é dedicado à terceira idade. Eu vou te trazer a Ana Paula. No próximo programa você pode falar, eu te coloco o link com ela, vai adorar. Inclusive, ela tá com tempo, porque ela fez uma cirurgia, está se recuperando. Ela é uma mineira, morou um tempo em Macapá, uma professora pós-graduada, maravilhosa, conhece muito sobre atividade física na idade avançada, atividade física dos pacientes oncológicos. Que bacana. Ela vai gostar, ela faz muito bem. Eu já fiz entrevistas com ela quando ela estava em Macapá, eu tinha um programa de rádio. É muito bom, Ana Paula, vou te passar o contato dela. Mas assim, Luiz, aí, atividade física, a construção de musculatura, ela é muito importante, principalmente o músculo das pernas. Está relacionado com a longevidade, com a diminuição das doenças, porque a quantidade de músculos, quando você contrai o músculo caminhando normal, se você tem uma quantidade X de músculo, aqueles músculos são ativados. Se você tem mais músculos, cada caminhada, cada atividade, você vai ativar toda aquela musculatura. Com certeza. E essa ativação desse músculo, quanto mais músculo, ele produz substâncias que fazem ao contrário do que faz a gordura. Produzem substâncias protetoras do nosso organismo, os antioxidantes. As gorduras produzem substâncias que são oxidantes, que são ruins para a nossa célula. O músculo protege a atividade muscular. Além de tudo, que estabiliza as articulações, diminui os problemas de articulação, deixa as pessoas idosas com mais mobilidade, mais independência, não precisa de alguém para puxar, levantar. A pessoa levanta, faz sua atividade, caminha. Porque vai até os 90, 95, muitas dessas pessoas não têm mais musculatura, não têm mais mobilidade. E começa problema de quadril, de joelho, de todos os tipos, porque o músculo não está mantendo essas articulações, porque tem muito pouco músculo. Então, fazer músculo é muito importante. Vá para uma academia, pega um bom preparador físico, não fazer sozinho, pega um orientador que entenda da pessoa. Você sabe alguma coisa? Você não pode botar num aparelho forte que vai arrebentar tendão, vai causar lesão, como eu tive já. Eu tive tendão, lesão no tendão, começando a academia acima dos 50 anos e rompi tendão, porque me botou num aparelho que eu não sabia se confia no profissional.
e você vai fazer uma atividade, você rompe o tendão, e aí uma cirurgia demora 2 meses para se recuperar. É ruim demais. Então Outra tem que ter coisa, alguém que sabe que você realmente saiba trabalhar com quem tem exato, mais com 50 certeza. anos, E, principalmente acima dos 70, né? é Muito mais. claro. Então, falei aqui 2 fatores importantíssimos. A obesidade, alimentação saudável, porque o alimento tem substâncias que são nocivas à saúde, que causam câncer. Qualquer enlatado, embutido, tem um monte de substância. Leia o rótulo e você vê tudo aquilo tem algum efeito negativo no nosso organismo. Aromatizante, estabilizante, dulcificante, e aí um monte desses cantes aí, né? Desses produtos que a gente nem sabe o efeito disso no nosso organismo. Em vez de comer um pepino da feira, vai comprar um pepino em lata, Aí enlatado. ficar meio Olha a empipinado, né? diferença, filho. Olha a diferença. Entendeu? Vai na feira, come um pepino ali. Então, olha as coisas, né? Ah, eu gosto de enlatado, é fácil. Aí tem um preço que é muito caro, a saúde. Então, são Imagina essas essas 3 coisas. carnes enlatadas, esses enlatados aí, como é que se... A salsicha em si é um produto que chega devia ser proibido, né? Devia É, ser não é proibido. nada, aquilo ali não é nada, aquilo é nada que... É uma Na... mistura de substâncias e aí você pega e dá uma cor que você quer, um sabor que você quer, porque tu come aquele negócio achando que tá bom, tá comendo gordura misturada com um monte de porcaria, proteína de baixa qualidade, um monte de mistura de restos, moe em tudo, até osso, e daquilo você vai comer aquilo. Então é muito ruim. Então, 3 coisas: alimentação saudável, manter-se magro, magra, no caso do câncer de mama, e ter uma atividade física. Isso vai diminuir a chance de ter câncer. Aí, associado a isso, com bom, é muito importante também, além dos cuidados com o corpo, os cuidados com a mente. Então, a religiosidade, a espiritualidade é importante, diminui o câncer, diminui. Se você é uma pessoa mais tranquila, se você tem Deus no coração, se você é religioso, se você acredita, você tem menos estresse, menos ansiedade, você consegue ter uma vida que você vai fazer o que tem que ser feito de uma forma melhor também, porque às vezes as pessoas não conseguem seguir uma dieta, uma alimentação, um exercício, porque elas são perturbadas, são ansiosas. Aí você tem que procurar atividades que sejam, que lhe dê prazer, saudáveis, que lhe dê prazer, e a espiritualidade. Isso é mostrado que isso melhora também. Aí você pode conviver com pessoas, conviver com animais, com as plantas, tudo isso melhora, descarrega a nossa energia negativa e você consegue ser uma pessoa mais tranquila. Tudo isso É está botar o pé relacionado. na terra também, né? É botar o pé na terra, né? É, sim, É atividades descarregar mesmo. saudáveis, né? Vai fazer exercício, vai caminhar, vai E, sentar no... e quanto mais cedo conseguir descobrir, melhor, né? Claro, o efeito, o efeito de longo prazo, a pessoa só morre não morre de doença nunca, morre só com acidente, tiro, faz só guerra, não morre de doença. Porque a Graças a pessoa, Deus. o organismo fica uma máquina, sabe? A pessoa só Mas se tiver uma herança. tem pessoas que preferem ignorar tudo isso, né? Ignora que está Muito, doente muito, e a tal, não maioria. liga. Infelizmente, quase metade das pessoas, né? Quase, eu acho que até mais de metade das pessoas hoje que fazem, que têm uma vida regrada, uma vida com disciplina, é a menor parte. Porque isso não vale só para evitar doenças, vale para a vida profissional, para a vida de todo tipo, né? Você vai se organizando, né? Mas aí, então, botando esse equilíbrio do corpo e da mente, você diminui a chance de ter a doença, né? Uma doença que vem com o tempo, como resultado do tipo de vida que a gente leva. Então, você vai colher todos os frutos. Não quer dizer que a pessoa, às vezes tem pessoas que fazem tudo certo. Tem paciente, doutor, nunca fumei, nunca bebi nada, faço exercício, tive filho, amamentei, fiz tudo de bom. Amamentar é bom para diminuir a chance de câncer de mama, diminui. Então, você ter filhos também é bom para a mama, assim, principalmente se for abaixo dos 30 anos. Só que não dá para ter filho para evitar câncer. O filho não é uma coisa tão simples. Então, aquelas que têm filhos mais cedo, é ótimo para a mama. Só que isso tem que enquadrar na sua vida, que não é uma... Então, a gente não fala, ó, filho diminui a chance de ter câncer de mama, porque eu não posso pregar por aí isso, né? Você tenha filho cedo para ter menos câncer de mama. Eu acho que não é o caminho.
A gente fala tudo o resto que a pessoa pode fazer para diminuir a chance de câncer de mama, coisas possíveis. O resto, agora, eu posso decidir ter um filho agora, eu estou no casamento, ou daqui a 2, 3 anos, 5 anos. Não sei, você tem que enquadrar ali, se for ter, é bom, mas não vai. Se eu posso amamentar, amamentar sim está na sua mão. Eu queria amamentar, então amamente pelo menos 2 anos, né? Exclusivamente 6 meses, depois negocie com o seu patrão, lá no seu trabalho, para você sair, poder amamentar seu filho, colher o leite, não sei, de alguma forma manter a amamentação pelo menos 2 anos, isso é bom, diminui a chance do câncer de mama, e é muito bom para a criança. Então são as coisas que dá para fazer. Agora, do resto... Deixa eu lhe perguntar sobre a hereditariedade. Existe um fator de hereditariedade no câncer, né? Sim, nem todos, mas o câncer de mama, de próstata, de intestino, alguns cânceres têm um papel importante hereditário. Quer dizer, você tem um defeito, né? Você nasce com... É um defeito de fábrica, digamos assim? Vem um defeito de fábrica. E aí, é justamente naquele gene que iria proteger você do câncer. Ele nasce com problema, entendeu? Então, do câncer de mama, porque a gente tem vários mecânicos, vários antivírus nas células, que eles vão consertando os defeitos. E às vezes esse cara nasce com problema, ele já vem com problema, ele não vai fazer os consertos adequados. Então, quando tiver a lesão, o problema causado pelo meio ambiente, por tudo que afeta, que nós recebemos de informação, assim, de forma através dos alimentos, que nem eu falei, de todos os produtos que a gente acaba ingerindo, de todas as radiações que a gente acaba recebendo, porque uma viagem de avião tem radiação, o ambiente todo tem radiação, né? Então, que a gente não pode evitar, não é só no raio-x, né? Então, tudo isso que vai afetando, vai causando algum tipo de dano na nossa célula. Vai bombardeando os bocadinhos, né? Aos bocadinhos. E aí, essa correção não é feita. Então, você nasce já com esse problema. E aí, você tem mais chance de ter câncer, né, do que a outra pessoa que nasceu sem esse problema. Então, geralmente, quando a mãe tem câncer aos 50 anos, 45, o ideal é que essa mãe faça um exame, se ela tem filhas ou irmãs, ela fizesse um exame que ele é um exame hoje que é disponível ali no Amapá, em qualquer lugar desse Brasil, porque a gente colhe saliva ou sangue e manda para São Paulo, para onde se quiser, para os Estados Unidos, mas em São Paulo já tem laboratórios bons que fazem. E, por exemplo, ali nas clínicas, na Oncoclínica, nós temos um convênio com o laboratório Fleury, que é um dos melhores desse país. Então, a gente manda e consegue saber se aquela pessoa que teve câncer, ela teve uma alteração no gene. Se ela tem uma alteração no gene do câncer de mama, tem os genes que são responsáveis, né? Aí você consegue, e eu tenho vários genes, né? Não são só um. Então, faz uma avaliação genética daqueles vários genes que podem estar relacionados com o câncer de mama. E se a gente se detecta que tem uma alteração nesse gene, em tal localização, é como um endereço, dá aquela localização precisa. O número tal, é por letra, assim, número 6, QC, tal, é o número que tal, a localização dentro daquele gene, que é uma sequência de células, é uma sequência de genética que forma o gene, então, são umas cadeias longas. Então, ali naquele local, você tem uma alteração. Aí você pede um exame daquela familiar, da filha ou da irmã, buscando aquela mesma alteração. Os laboratórios já até dão gratuito. Você faz um exame que custa quase R$2.000, da parte genética, se der alterado, o laboratório dá para mais 5 familiares, pode ser irmã, filhos, procurando o mesmo problema. Se aquela filha herdou esse problema da mãe, então você tem uma chance muito grande dessa filha ter um câncer, 80% de chance de ter câncer de mama se ela viver até os 80 anos. Então vale a pena quando ela tiver 40, sei lá, a hora que ela tiver... Geralmente se faz isso entre os 40 anos, fazer uma cirurgia até para retirar os mamas e botar prótese, como fez a Angelina Jolie.
E esses cânceres de mama estão relacionados ao ovário também. Então, vale a pena até tirar os ovários desta mulher quando ela estiver numa idade já variável, geralmente em torno dos 40 anos, mais cedo ou mais tarde, um pouco. É a idade mais ou menos que se opta, né? Então, se faz essas cirurgias redutoras de risco, você vai tirar o risco do problema que pode ser muito grave. Além das orientações, porque às vezes não são só um tipo de câncer que estão relacionados com esses defeitos. Então, você tem que ter outras coisas. Por exemplo, tem uma doença que chama síndrome de Li-Fraumeni, que está relacionada com câncer de mama, câncer do estômago e outros cânceres. Então, se você sabe que você tem uma chance maior de ter um câncer de estômago, claro que você não vai tirar o estômago, mas você vai fazer uma endoscopia anualmente, vai indicar, olha, você tem que fazer todo ano uma endoscopia. E nenhum de nós faz se tu não tem sintoma. Agora, se eu tenho uma chance, eu vou fazer. Tenho mais chance de ter um câncer de intestino, eu vou fazer todo ano uma colonoscopia. Então, são coisas que a gente pode andar na frente, tentando detectar precocemente, né? Ou diminuir a chance de ter como tirar as mamas e ovário, no caso do câncer de mama, e você evitar que a pessoa tenha um câncer, ou diminuir a chance em 98%, porque nunca consegue tirar todo o tecido, sempre fica uma chance pequena, mas diminui muito a chance de ter um câncer. E no caso da endoscopia, você vai descobrir precocemente uma pequena lesão no estômago, que vai tratar facilmente se for um câncer. Uma pergunta. Então, é tudo que a gente pode fazer e o que a medicina oferece hoje com toda a tecnologia que vem se desenvolvendo nesses anos, né? Outra coisa, uma pergunta. O câncer de mama no homem existe, né? Existe isso. É pouco, mas existe, né? O câncer de mama no homem. Existe. O que é importante saber do câncer de mama no homem é que existe e que se tiver uma lesão, mas no homem não justifica fazer mamografia periodicamente, nada disso. Como é fácil de palpar se tiver alguma nodulação, se estiver crescendo de um lado, se tiver uma área mais dura, ele tem que procurar um mastologista, porque pode ser um câncer. Mas há muitos homens aumentam a mama. Tem um adolescente que tem 2 momentos da vida que aumentam. Durante a adolescência, que aumenta quando começam os hormônios a aparecer, essa geralmente regride espontaneamente, que é a ginecomastia, que é o aumento da mama no homem. E depois dos 60, geralmente, aumenta o tecido mamário, 50, 60 anos, quando baixa a testosterona, e aí predomina um pouco de hormônio masculino, o feminino, que nós temos também um pouco, e aí aumenta o tecido mamário, associado às vezes à gordura também, que se acumula nessa região da mama. Então aumenta, mas só que esse geralmente é dos 2 lados, é nessa idade, a partir dos 50, 60 anos. Então, e não é duro, é macio assim. Então, se você notar que é só de um lado, que cresce, que tem uma área mais dura, tem que ir no médico, né? Tem que procurar um mastologista porque a cada 200 mulheres com câncer de mama, nós teremos um homem. Então, existe, certo? E você falou de mitos antes, Luiz. Eu não Sim, comentei. claro. Saber dos mitos, né? Porque tem mito adoidado, muita coisa sobre isso, né? Tem. Aí se fala muito, a internet para todas as áreas, né? Na saúde é um prato cheio, Sim, claro. mas a internet é um local que tem informação para tudo. Se eu quiser fazer Hoje eu comprei uma orquídea, não sei lidar com orquídea, eu preciso aprender a lidar com uma orquídea. Eu entro na internet, no YouTube, digito e tem uma aula, né? Gratuita, geralmente está ali. Como plantar, cuidar e tudo de orquídea. Eu tenho um cachorro, quero fazer, o meu cachorro está grávido, minha cachorrinha está grávida, eu queria entender para acompanhar o parto em casa. Eu aprendo na internet, eu fiz isso com uma gata uma vez que eu tinha lá, que eu tinha que saber, ela ia ter. Nunca tinha acompanhado um parto de gato. Eu fiquei do lado dela, entrei na internet e assisti tudo, explicando os detalhes, a veterinária explicando passo a passo, e eu fiquei do lado da gata e já tinha visto todo o vídeo, acompanhei todo o parto dela com tranquilidade, porque eu sabia tudo o que ia acontecer, que eu não tinha ideia exatamente como é que era. Então, a gente tem a internet que você pode usar de uma forma muito positiva, muito boa, trazendo informações para todo o nosso dia a dia, aulas ótimas,
em maioria gratuita. Se você não quiser te aprofundar muito, não precisa nem comprar. Aí, se você quiser entender tudo de orquídea, você vai comprar o e-book, todas as coisas daquela pessoa, e você vai entrar nesse mundo. Agora, se eu tenho só uma coisa, né, se eu quiser, é um conhecimento. Outro dia vi um camarada oferecendo aula de direção. Você tem que aprender a dirigir na internet. Pois é, até uma coisa prática ele quer ensinar. É engraçado, mas tem. Então, só que a internet também é fonte de tudo, né? Então, de muita informação falsa, de muita orientação, de muita enganação, de venda de produtos, de medicamentos, para ficar mais inteligente, E para muita ficar mais fraude, homem, para muita ser mais fraude. mulher, para ser mais energia, para ser. É tudo que tem lá, o produto tal, a vitamina tal, que é a maioria é uma grande picaretagem. Todos As eles pessoas fazem milagrosos, todos eles muito milagrosos. Né? muita picaretagem buscando ganho financeiro e sem nenhuma comprovação científica. Então aí que está. E às vezes, quanto mais é enganoso o produto, ou o serviço, ou a promessa, melhor é a apresentação. Sim, Mais cheio de é isso coisas, né? mesmo. É Aquele isso. produto é maravilhoso, o cara mostra. Então ele tenta explicar de uma maneira para poder vender. Porque que ele vende um produto que mesmo que vai ter uma durabilidade, imagina um produto milagroso aí para, sei lá, para calvície, para não sei o quê, essas coisas que são difíceis, né? Para obesidade, quantos produtos tem para emagrecer? Perca a tua barriga em 3 semanas, olha aqui, tanquinho vai ficar. Aí a pessoa compra aquele produto, que maravilha eu poder comer minhas coisas todas, não fazer exercício, tomar uma pílula por dia, duas, três, e secar, rapaz. É o dieta da E tartaruga. ser saudável, quer dizer, É, até dizem que pode é. ter medicamentos agora, que seja uma coisa saudável isso, e tu pode até tomar medicamentos, se fosse comprar alguma coisa, produtos que possam inibir, mas a fome, sei lá, mas que não são produtos que vendam sem receita, né? São medicamentos que são sempre com receita. Outro dia eu estava lendo a dieta da tartaruga. A tartaruga come tudo pela frente, não faz exercício, não se move, né? Não faz um exercício, não se move, não anda rápido, não faz coisa nenhuma, é sedentária, né? E morre com 200 anos. E não engorda. Pois é, então as pessoas têm essa ideia de fazer as coisas e achar que é o caminho mais fácil. As pessoas adoram isso. Nós adoramos, né? Sim, Tudo que claro. é fácil, eu Mexe no posso ganhar ego, né? dinheiro, Mexe no ego, vou né? enriquecer, sem trabalhar muito, talvez 1 hora por dia vou ganhar tanto, vou ter uma vida, sabe, bem confortável, com um trabalho fácil e tal. Trabalhando 1 hora por dia. Não existe nada disso, né? Não existe a facilidade nem para emagrecer, nem para passar numa prova. Tudo depende de trabalho, Muita trabalho sério. dedicação, muito trabalho. Muito... Então, essas informações que tem na internet são muito perigosas. As pessoas tentando assustar, né? Para depois vender alguma coisa milagrosa, né? Criando a dificuldade, o caminho, o terror, para depois vender o produto, aquela coisa, quer dizer, cria uma empatia e depois ela te joga para alguma coisa. Então sempre tem alguma coisa por trás. Por exemplo, ficam falando que sutiã dá câncer de mama, né? Aí querem provar isso e aí escreve lá que obstrui os vasos linfáticos, que é isso, é aquilo. Tenta dar uma explicação comprida para enrolar. E nada disso é verdade, não existe nenhum sutiã que cause câncer de mama. Não, essa história da obstrução de linfático é uma bobagem. Existe uma anatomia bem complexa que, se tu obstrui de um lado, tu drena para outras cadeias. Então, isso é uma grande bobagem. Então, isso não é verdade. Poder dormir de sutiã não tem nada a ver. A cor de sutiã, aro no sutiã, tudo uma bobagem. Então, não causa câncer de mama. Dizem que desodorante também, aí o cara coloca lá que é antitranspirante, obstrui os poros, mantém as toxinas. Existe toda uma história por trás, criada, falsa, mentirosa, para as pessoas, tentar induzir as pessoas que aquilo seja verdade. Com isso, tu vai criar uma pessoa que confia em você, né? Olha, o cara realmente é. Daqui a pouco, se eu falar que é pílula, cápsula de raiz de não sei o que, misturado com outra raiz, com mais não sei o que, é bom, você evita, diminui a chance de você ter câncer. Isso está provado, isso tem a substância. Inventa uma história toda.
e bota lá a pessoa que acreditou nela na primeira vez, tem chance de acreditar na segunda e comprar aquele produto, né? Então, sempre tem alguma coisa por trás disso, né? Então, aí o cara fala que desodorante dá câncer de mama, que é bobagem, não pode ser antitranspirante, pode ser o tipo que for, né? Não dá câncer de mama desodorante, não tem nenhum perigo disso. Comida esquentada no micro-ondas dá câncer é bobagem, a não ser que você use, esquente sua comida em recipientes de plástico que tenham, e nem sei se dá, a gente nem tem certeza que isso dê câncer, esses recipientes que se pode esquentar ou congelar. Tem duas formas. Tem recipientes que são impróprios para alimentos, nem para congelar e nem para esquentar, aquecer, e nem para ser mamadeira, que são uma mamadeira também tem que cuidar para a criança. Não é questão do câncer, tem várias outras doenças, principalmente relacionadas à parte da, da mental, né, da ação sobre o sistema nervoso central, né, as doenças podem ser degenerativas nas pessoas mais idosas, né, degenerativas mentais, como Alzheimer, demências e todas essas doenças que podem estar relacionadas com algumas substâncias também, além de tantas outras coisas que, né, que a gente nem sabe muitas do que ainda do tudo que é de todo esse universo das demências, do Alzheimer, que isso está em constante estudo, né? Mas assim, por quê? Você vai levar um produto que vai aquecer aquilo e vai liberar o que está no plástico para o alimento, que geralmente é o BPA, o bisfenol A. Então é Eu já importante que ouvi uma falar mãe, nisso. então quando a mãe vai comprar então tem que dizer, ó, tem um selo de que pode ser feito aquecido. Isso quando vai comprar um pote desses potes que se usa para guardar alimentos, ele tem atrás. E tem um triângulozinho com um número, tem que ter o número 5, ideal. O 5 é liberado, né? Porque tem outros números que tem atrás são impróprios. Então, atrás de cada embalagem, até de um copo descartável, está dizendo lá o que se esse produto é próprio ou impróprio para congelar ou aquecer, né? Então, é só olhar isso. Então, e perguntar, a mamãe vai comprar uma mamadeira para uma criança, pergunte lá, esse produto eu posso, ele é liberado para isso? Tem o selo, cadê o selo? Está lá, livre de BPA. Não tem BPA, que é o bisfenol A, é próprio para isso, né? Porque aquece. Então é só olhar o recipiente, se possível fazer aquecer em produto em vidro, que é o ideal. Pronto, não é o micro-ondas, não é em si a onda do micro-ondas, é onde você aquece que pode causar mal à saúde. E a onda e o micro-ondas, passar perto de um micro-ondas funcionando, pode te causar câncer. Bobagem, o micro-ondas é isolado, aquela onda eletromagnética não sai dali, não é uma radiação, a pessoa está imaginando que é uma radiação, não sai dali, eles são blindados, não causa mal nenhum. Então são várias coisas, o que causa mais câncer é a ingestão de álcool também. Álcool causa vários tipos de câncer, então se quer falar no que realmente está provado cientificamente, é álcool, cigarro, inclusive de mama. Então evitar fumar e beber também diminui a chance, mas não tem a ver com essas três coisas que eu falei. Exercício diminui a chance, como eu falei. Então, isso sim é protetor, isso é provado cientificamente. Agora, o resto, que dá câncer, Agora vamos fazer uma pergunta aqui. Má qualidade. Queria lhe perguntar uma coisa. Como é a vida da mulher após o câncer de mama? Como é que ela se comporta? O que ela deve fazer para viver melhor? E a cabeça também, né? Graças a Deus, as mulheres, o câncer é uma doença que hoje, cada vez, do câncer de mama, a maioria das pessoas não irão morrer do câncer de mama, mesmo tendo um câncer. A maioria das mulheres ficarão vivas e por causa de morte de outros problemas não relacionados com o câncer. Então, a ideia é que, e muitas mulheres têm câncer de mama cedo, abaixo até dos 40, abaixo dos 50 e algumas abaixo dos 40. Então, é muito importante que a gente consiga hoje manter a qualidade de vida dessas mulheres. Os americanos chamam de sobreviventes de câncer de mama. Eu acho essa palavra sobreviventes um pouco dramática, assim, mas aquelas pessoas que trataram o câncer de mama estão, e vão ficar 20 anos, 30 anos vivendo a vida sem o câncer e tiveram o câncer. Então, elas são portadoras de câncer, trataram o câncer
elas têm uma chance maior de ter câncer do que aquelas mulheres que não tiveram câncer, porque elas têm uma, né? Então elas têm que ter um cuidado maior, nunca deixar de fazer a mamografia e os exames. Não precisa fazer um monte de exame que nem fazia uma vez, até é prejudicial. Você faz a mamografia e o exame do médico. O médico tem que examinar, palpar, botar a mão nessa axila, botar a mão nesse pescoço, palpar a mama, isso é muito importante. E os exames, tomografia todo ano, ressonância, isso aí, só se tiver sintoma. A gente não fica fazendo mais isso, porque mais prejudica do que ajuda. Isso foi provado. Então, essa mulher tem que tentar ter uma recuperação física e emocional, né? Primeiro, tirar o fantasma da morte, do câncer da cabeça, através do trabalho do psicólogo, que acompanha por um período. Depois a mulher não precisa mais. Depois, com o tempo, ela levanta a cabeça e toca a vida, ela esquece, sabe? Que é importante é isso. Ela vai fazer os seus exames, mas não fica pensando que tive um câncer. Ela toca a sua vida. E aí, então, essa reabilitação física e emocional. Então, emocionalmente, esse período principal, inicial, até os 2 anos, 3 anos, que ela passa o pior momento. Depois, fisicamente, ela volta, faça as atividades, mantenha a atividade física, mantenha-se numa alimentação adequada, faça reconstrução, quer dizer, muitas cirurgias são mutiladoras, tira a mama, tira uma parte, então se faz a cirurgia, trata a doença, depois se reabilita, se faz a plástica, o SUS paga, os planos de saúde são obrigados a pagar. Então, é a reconstrução, não é só estética, é tentar voltar aquela silhueta, a mama mexe com a feminilidade, né? Tira a mama, mexe com né? A mulher fica muito abalada com isso. Então, tenta se voltar, se dar aquele perfil feminino o melhor possível, para que ela volte a ter aquela imagem corporal adequada, sabe? Então, isso tudo ajuda ela a refazer a vida dela. Ela entra, muitas param de menstruar precocemente por causa da quimioterapia. A gente tem que trabalhar com substâncias não hormonais, porque ela não pode tomar hormônio, né? Ela não pode nunca mais tomar hormônio. O hormônio aumenta a chance. Mas a gente tem outras formas de fazer para que ela tenha uma vida sexual saudável e prazerosa, sem estar tomando hormônio, mas que tenha a vida dela mais normal possível. Para isso, tem que trabalhar junto com a equipe multiprofissional. Tem que ter um mastologista, um ginecologista, tem a fisioterapia, às vezes precisa por um bom período, nutrição, psicologia. E aí vai fazendo um acompanhamento. Depois vai os profissionais que precisarem ficar nessa vida, nesse acompanhamento. O mastologista vai ficar para toda a vida, né? O oncologista nem sempre precisa, depois de tratado um tempo você não precisa mais estar com o oncologista. Os ginecologistas, muitos mastologistas, que nem no meu caso, eu tenho 2 especialidades, são ginecologistas também, então você acaba assumindo e tratando meio junto. Mas geralmente trabalha junto com o ginecologista também, porque tem outras coisas que vêm nesse período, que ela faz aquela consulta anual com o ginecologista, que é importante. Eu acho que o mastologista e os ginecologistas ficam para sempre, né? Trabalha o tempo inteiro. Trabalha o tempo inteiro pelo bem-estar da mulher, né? Não tem como. E a ideia é que essa mulher tenha uma vida mais normal possível, né? Que tenha o importante é que o companheiro, sabes que nem sempre os homens dão um exemplo bom, né? Porque muitos homens, eu acho que tem um estudo que eu não lembro qual é o número de maridos que abandonam, mas é quase metade abandona a mulher nos piores momentos, quando ela está no pior momento, que é o momento durante o tratamento, ela está lá sem cabelo, ela está mal, às vezes fazendo químio, toda se sentindo péssima. Às vezes o marido abandona a mulher nesse momento, eu acho uma crueldade, sabe? Porque não suporta ficar acompanhando e se enrabicha com outra nesse momento e acaba, sabe, deixando essa companheira que depois ela vai voltar, sabe? Ela vai se voltar uma mulher mais forte, mais empoderada, né? Mas volta uma locomotiva, né? E aí então é muito importante esse apoio familiar, esse apoio do cônjuge nesse momento, né? Mas a gente tem conseguido, a gente tem um grupo de pacientes, né? Então a gente vê o quanto, tanto na saúde pública quanto lá na clínica, no mundo privado, a gente tem as pacientes pós-câncer de mama
Então você vê o quanto essas mulheres dão exemplo, né? Estão ali reunidas, elas se reúnem, fazem, tocam sua vida, trabalham. Então isso é muito importante, né, Luiz? Bom, meu prezado, nós já estamos aqui há 50 minutos. Muito bom. Eu lhe agradeço profundamente e quero deixar nossa câmera e microfone aberto para mais o que você queira dizer sobre o assunto. Enfim, foi uma honra ter você aqui conosco. É um momento muito importante do nosso programa. Muito obrigado por ter vindo aqui, atendido ao nosso pedido. Tá? Pode falar o que você quiser, fique à vontade. Obrigado, Luiz. Mais uma vez, parabéns pela prestação de serviço. Levar informação com pessoas que são especialistas é a forma de levar uma informação correta, baseado no que tem de científico, não em achismos. Eu acho que é melhor. Isso não vale nada no mundo científico. A minha experiência não vale nada. É só um complemento, porque a gente tem que se basear no que é estudo. E o estudo científico, ele avalia não o que um médico tem de resultado, mas um grupo. Os resultados avaliados em conjunto de pessoas tomando as mesmas ações, comparando com outras. Isso é o trabalho científico. Daí você tem resultados que realmente demonstram o que é verdade, porque às vezes é só uma sorte daqui, eu tomei tal substância e melhorei. Então isso aqui é bom para o câncer, é bom para isso. Só que faz mais 1000 casos, ninguém tem resultado. Então é importante ter essa informação das pessoas que conhecem. Esse teu programa sempre você traz pessoas que são da área, isso é muito importante. Parabéns. Eu queria deixar essa mensagem para as mulheres, que esse programa está falando sobre câncer de mama, mas também para os homens, para toda a família, porque câncer é uma doença que não é só na mama. O que importa é a gente tomar uma atitude positiva perante a vida, uma atitude de se cuidar da gente, cuidar dos outros, mas se a gente não cuidar da gente, a gente não pode nem cuidar dos outros de uma maneira adequada, nem um pai cuida bem da família, nem o marido cuida bem da esposa, e aí por diante, assim por diante. Então, cuidar da gente, tentar valorizar o que Deus nos deu, que foi o nosso corpo, a nossa saúde, e respeitar os nossos limites. Não dá para beber de tudo, comer de tudo e você ter uma vida saudável. Não existe isso, pessoal. Então, tenha cuidado, esteja disciplinado, alguns momentos de sair da rotina, mas tenha uma rotina de vida. O nosso organismo precisa de uma rotina de exercício, de alimentação, de trabalho, de sono, muito importante também, que eu não falei. Então, a gente precisa disso para ter uma vida saudável, certo? E aí fazer os exames. Não é porque você faz tudo o que tem certo que você não tem que fazer os exames. Os exames vão ajudar a descobrir precocemente, tratar, e aquela doença é só uma página virada na vida. Senão a doença grave ela causa muitos problemas e nenhum médico consegue resolver. Porque chega num limite que escapa das nossas mãos. A gente ajuda, mas não consegue às vezes a cura que é o tanto almejado por todos nós. Certo? Um grande abraço, que Deus abençoe, um ótimo ano, que tenham todos muita saúde. Parabéns, Luiz, muita saúde para você. Fique muitos anos aí fazendo esta prestação de serviço, esse programa que é muito bonito. Eu gostei muito de ver você nesta empreitada e que está tendo muito sucesso. Deus abençoe. Muito obrigado, doutor. Fica com Deus. E mais uma vez foi uma honra ter o senhor aqui conosco. E espero ter outras vezes. O que você precisar e o que você quiser, expor alguma coisa, falar sobre algum determinado produto, algum determinado assunto na sua área, o nosso canal está aberto. Muito obrigado por tudo e que a próxima vez seja próxima. Muito obrigado, doutor. Abraço. Viram, conversar com o Dr. Mauro Seco realmente é uma grande honra e um grande prazer. É muita competência. Muito obrigado, Dr. Mauro Seco. Eu vi também um texto na internet que eu gostaria de passar para vocês. Vamos lá. Com a cabeça raspada e o peito mudado, sensibilidade à flor da pele e a esperança nos olhos, a tudo bem diz e nada repele. Mais mulher do que nunca, uma guerreira, imutável,
uma pessoa de alma saudável. O corpo mudou, mas o desejo ficou. Nada muda em sua alma, sorridente, pensativa e calma, com mais vontade de viver, porque sabe que as adversidades é que nos fazem crescer. Texto de Orides Siqueira. Depois deste texto maravilhoso, só nos resta dizer muito obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!